E o Paulo Figueiredo, pessoal, que apareceu desesperado de novo após os empresários bilionários brasileiros ignorarem o pedido de ajuda feito por ele quando disse em um vídeo que viralizou alguns dias atrás que estava sem dinheiro para fechar as contas do trabalho que ele diz que ele faz lá nos Estados Unidos ao lado de Eduardo Bolsonaro. O foragido brasileiro se queixou nesse vídeo, vou mostrar aqui para vocês relembrarem, que está sofrendo para se manter nos Estados Unidos. Olha só. 99% dos empresários brasileiros são covardes. As pessoas veem o que a gente está passando aqui nos Estados Unidos e elas... eu tô falando de gente bilionária, não tô falando de você que tá mais ou menos aí andando de carro importado, mora num apartamento bacana na Barra da Tijuca ou em Pinheiros. Tô falando de você. Eu tô falando de nego bilionário que olha o que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, vem que é necessário uma quantidade colossal de recursos para fazer o que a gente está fazendo aqui, e o sujeito tem medo de me mandar uma mensagem de WhatsApp. O sujeito tem medo de pegar um avião para me encontrar nos Estados Unidos. Não, eu queria poder ajudar. Queria muito, todo mundo quer muito ajudar. Muito, é uma coisa assim impressionante. Todo mundo quer muito ajudar. Então, pessoal, esse vídeo aqui, mostrei esse trecho para vocês relembrarem. Ele fez esse vídeo reclamando que está sem dinheiro e tentando pressionar empresários brasileiros a ajudarem. Só que ele apareceu novamente nas redes sociais, pessoal, para dizer que continua sendo ignorado pelo empresariado brasileiro, pelos bilionários brasileiros. Paulo Figueiredo agora aparece mais uma vez. Ele realmente está desesperado com a falta de dinheiro, viu, pessoal? Ele apareceu mais uma vez insultando os empresariados brasileiros por não darem dinheiro a ele. A notícia diz aqui que o golpista foragido brasileiro que está nos Estados Unidos voltou a partir para cima dos ricaços por ainda não estar recebendo ofertas para sua luta, mesmo após ter gravado um vídeo alguns dias atrás desesperado por não estar conseguindo fechar as contas do mês. Sem paciência e na maior cara de pau, ele teve a pachorra de voltar a insultar os bilionários por não ter empatia com a luta dele e de Eduardo Bolsonaro. E a estratégia dele agora foi a mesma de Jair Bolsonaro, a mesma de Carla Zambelli, de pedir pix e apoio para as pessoas que ainda assistem o conteúdo dele e confiam nele e em Eduardo Bolsonaro. Ficou com um dó do desespero do Nepo Baby de ditador? Eu não. E vocês? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, compartilhando. E pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui uma notícia que viralizou, divulgada por Lauro Jardim em sua coluna no Globo, sobre o pânico dos bolsonaristas com a prisão de Jair Bolsonaro na Papuda por pelo menos 15 dias. A preocupação deles é que ele fique só 15 dias preso na Papuda, pessoal. Porque segundo eles, Bolsonaro será mantido em prisão domiciliar e esses 15 dias seriam terríveis para Jair Bolsonaro. Olha só, seria uma vergonha mesmo se Bolsonaro ficasse preso só por 15 dias na Papuda, principalmente pelo crime que ele cometeu. Condenado a mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, ficar esse tempo preso em uma mansão, em um condomínio de luxo, com tudo de bom e do melhor que o dinheiro dá acesso, com certeza não vai deixar a população brasileira satisfeita. Lauro Jardim trouxe aqui que no coração do bolsonarismo, incluindo a família do ex-presidente, instalou-se o pânico depois de que se espalhou que o STF vai determinar que ele seja preso na Papuda por pelo menos 15 dias. Por essa mesma versão, por essa mesma análise da família, Bolsonaro cumpriria sua pena em prisão domiciliar. Essa notícia saiu agora há pouco e está viralizando nos principais portais de notícia. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Vai deixando seu like. E saiu a condenação do Luciano Heng após ataque ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma condenação que demorou a sair. O presidente Lula teve que recorrer após derrota na primeira instância. Agora finalmente saiu o resultado e Luciano Heng é condenado a pagar 33 mil ao presidente Lula por ofensas. Essa condenação se dá àquele fato de Luciano Heng patrocinar aviões com uma faixa atacando o presidente Lula para voarem pelas praias de Santa Catarina, atacando a honra do presidente com mentiras. A decisão saiu na quinta-feira, no dia 30 de outubro, mas só viralizou nos principais portais de notícia no final da noite de ontem e eu trago para vocês agora aqui nessa manhã de domingo. O caso já havia sido analisado pela primeira instância do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quando considerou improcedente o pedido do presidente Lula. Porém, a defesa do presidente recorreu e o processo chegou ao colegiado do TJ de Santa Catarina e lá Lula obteve vitória. O magistrado colocou na decisão que os ataques foram feitos com o propósito de ofender a honra, depreciar, humilhar e manchar a imagem do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria saber a opinião de vocês, vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, compartilhando. E eu queria mostrar para vocês aqui a análise feita pelo Globo News, mais precisamente por Natuzaneri, trazendo o novo plano dos bolsonaristas que estão usando toda a situação que ocorreu no Rio de Janeiro para atacar o governo do presidente Lula, tentar desfigurar a PEC da segurança e voltarem a ter protagonismo no Brasil, porque estão apagados devido ao protagonismo do presidente Lula para bater de frente com essas tarifas, neutralizar os efeitos das ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e fazer o Brasil voltar a crescer, né, pessoal? Gerando empregos, tirando o Brasil do mapa da fome, tudo isso fez o presidente Lula dispararem. E agora eles estão desesperados buscando uma forma de reverter esse quadro. E trago para vocês aqui um plano desses canalhas nesse momento. Estão entrando em cena a partir de agora. Uma emenda à Constituição, que estava lá dormitando na Câmara dos Deputados, que trata do tema, e um projeto de lei antifacções, ambos enviados pelo governo federal. E aí é que está o problema, pelo menos para a oposição. A oposição quer retomar o seu protagonismo de pauta após a operação da polícia no Rio de Janeiro, porque havia perdido esse protagonismo e está vendo nessa história uma brecha. A PEC da Segurança Pública foi enviada pelo governo federal em abril deste ano e nada aconteceu. Ficou lá. Os governadores, sobretudo os governadores de direita, não se engajaram e a coisa ficou mal parada. Se você olhar para países que conseguiram minimamente enfrentar o crime organizado, esses países tinham uma centralidade. O que me surpreende nessa história é que não existe uma proposta alternativa a essa, porque a proposta alternativa a essa é o que já está e não está funcionando. Eu não vejo nada que substitua o SUSP. O SUSP. Eu não vejo nada que possa mudar as coisas que seja melhor do que a proposta que está aí. O que está acontecendo com a PEC da segurança nesse momento? Ela está passando por um processo de desfiguração. Então, o papel do governo federal está sendo desidratado e outras coisas estão sendo incluídas. Inclusive, à esteira do que está acontecendo, desse clamor do que aconteceu no Rio de Janeiro, eles estão querendo colocar no texto, que vai ser apresentado uma minuta, no dia 4 de novembro, até caso de prisão perpétua para determinados crimes. Basicamente, eles estão querendo desfigurar a proposta dessa PEC da segurança para atacar o governo do presidente Lula e ir para cima do governo do presidente Lula. Usar politicamente o que aconteceu no Rio de Janeiro para atacar o presidente. Eles querem enquadrar, criar esse instituto da prisão perpétua. E segundo o Aloysio Mendes, se não passar por prisão perpétua, eles querem propor um referendo para ser feito no ano que vem, junto com as eleições, para discutir se a população brasileira defende ou não prisão perpétua. Fora outras coisas. Nada disso estava no escopo da PEC da segurança. São temas que podem ser discutidos, claro, mas está vendo também uma contaminação do debate à luz do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Teve também uma outra discussão de defesa de pena de morte, né? A questão aí tem que se tomar cuidado é que para não se ficar no superficial discutindo temas que engajam muito redes sociais ou que engajam muito, mexem com o sentimento da população, mas que no fim das contas podem não dar a resposta que está todo mundo esperando. E é isso que fica, pessoal. Alguma dúvida de que esses caras querem fazer uso político do que está acontecendo, dessa crise na segurança pública no Rio de Janeiro? É claro que não, eles querem voltar a aparecer, voltar a ter protagonismo e estão dispostos a fazer o possível para conseguir isso. Eu queria saber a opinião de vocês sobre as notícias, sobre esse fato. Deixe sua opinião aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias, pessoal. Um abraço a todos e até mais.